Olá, então esse é o tutorial de criação do software RDWorks para as máquinas laser ZL-Tech. Então aqui a gente vai estar ensinando desde a questão de importação de arquivos, duplicação deles, criação de textos, edição de nós, a questão das cores, padrões de corte e gravação. Tá? Então, começando aqui, o RDWorks ele é um software de criação. Então aqui você vai conseguir criar formatos como retângulo, círculos e textos aqui também. Tá? Então, criando o texto, você consegue aqui ter eles direto no software da máquina. Tá? O software ele vai importar os arquivos de fonte que você tiver no seu computador. Tá? Então, começando aqui pela importação de arquivos, você vai clicar em arquivos, importar. Caso você tenha um arquivo já salvo direto do RDWorks, você pode clicar em abrir, onde ele vai abrir todos os padrões ali de velocidade e força que foram salvos previamente. Mas aqui a gente vai importar um arquivo que a gente tem salvo ali no formato DXF. Importante mostrar, todos esses formatos são os formatos que você vai conseguir abrir no software dela. Tá? Os mais recomendados são o DXF ou o PLT, mas aqui tem PDF, enfim, inúmeros tipos de arquivo. O JPG ele vai abrir em formato de imagem, então daí já é um outro padrão de força. Então aqui a gente importou o nosso arquivo. Ele é um arquivo de um pássaro aqui para corte em MDF 3mm. E aqui a gente vai conseguir determinar as cores. Então isso faz com que você consiga determinar a sequência de corte que cada um vai cortar, né? E para cada cor você consegue determinar uma velocidade e força diferente. Então caso você esteja cortando diferentes tipos de materiais na mesma espessura, né? Você consegue determinar aqui a velocidade e a força para cada um deles, certo? Aqui, para quem trabalha com alta produção, existe a ferramenta dentro do software de duplicação. Então, você consegue duplicar aqui, ó, no eixo X, eu vou querer 2 peças e no eixo Y 3 peças. Essa opção aqui ao lado é a opção de espaço entre elas, para que elas não fiquem juntas, né? Acabe caindo uma peça junto da outra. Você coloca aqui o espaço entre elas, né? Então tá lá, ó. A gente duplicou. Aqui nesse ícone lateral você vai conseguir fazer a centralização do arquivo. Então posicionando sempre ele no centro da sua peça. Tá? Aqui estão as 3 peças no formato cortar, né? Porque é uma peça para corte, para montagem. E aqui em cima você consegue fazer a simulação para visualizar. Aqui você vai conseguir ver o tempo total de máquina que vai dar para esse corte e o tempo total com o laser ligado. Tá? Então você consegue fazer uma estimativa de tempo para você aí que trabalha com prestação de serviço. Tá? Aqui ela vai mostrar todo o processo de corte, certo? Aqui, caso você trabalhe com a gravação, de arquivos, por exemplo, esse coração aqui, né? Para a gravação dele, você vai determinar aqui, ó, gravar, e aqui ela vai estar em gravar. As principais variáveis da gravação que vão determinar a velocidade da gravação e a profundidade dela, você regula aqui, ó, no intervalo entre linhas. O que seria esse intervalo entre linhas? Seria a distância de uma linha para outra que o laser vai passar, né? Então, quanto maior o espaçamento, mais rápido ela vai gravar, porém, menos definição ela vai te dar na gravação. Então, o recomendado aí para uma gravação padrão é entre 0.16, tá? Aqui eu vou fazer uma simulação e ela vai mostrar, ó, 0.16, como o desenho é muito pequeno, elas ficaram muito distantes uma das outras.
dando um tempo aí de menos de 1 segundo de gravação. Vamos aumentar essa peça aqui. E aqui você vai ver que com o aumento da peça, as linhas já vão ficar mais juntas, tá? Dando um zoom aqui, a gente consegue ver a distância de uma para outra, tá? Isso é o que determina aí grande parte aí do tempo de gravação, né? E o tempo de luz. Como o laser vai sair de um lado para o outro, vai dar todo esse tempo aí. Quanto maior o espaçamento, mais rápido você vai garantir a sua gravação. Porém, ela vai te dar menos definição. Como esse é um desenho mais básico, você não precisa de tanta definição, né? Isso vai influenciar também na profundidade da gravação. Então, ele vai concentrar mais o laser nos pontos em que ele vai passar, tá? Aqui ao lado, a gente vai conseguir fazer o espelhamento do desenho, né? Para cima, para baixo. Aqui ao lado, para girar em ângulo, então você vai colocar lá o 90 graus, ela vai girar 90 graus. Você tem essa ferramenta também dando 2 cliques e conseguindo girar ela manualmente, tá? Aqui ao lado a gente tem os parâmetros de tamanho, então se eu vou determinar, quero que ele tenha 20 centímetros, a máquina trabalha em milímetros, tá? É sempre importante você checar se o seu cadeado está aberto ou fechado, tá? Existe também a opção da edição de nós. Então aqui você consegue ver todos os nós que foram realizados nesse desenho. Esse é um desenho manual, então ele tem cantos mais secos aí, tá? Então aqui você consegue fazer a edição desses nós, caso queira, seu desenho tenha algum nó aberto, nó fechado. Outra dúvida frequente de deletar linhas repetidas e para deletar as linhas repetidas e unir os nós. É uma ferramenta que você vem aqui na parte de efeitos e aqui tem todas essas ferramentas. Então, excluir sobreposição. Aqui você consegue colocar a margem de erro. Aqui ela está em 0.001 milímetros. Vamos diminuir aqui. Ó, aqui ela já deletou 5 linhas que estavam sobrepostas. Isso faz com que aumente aí quanto mais linhas repetidas, vai aumentar a velocidade da gravação. Combinar curva, aqui ela vai unir os nós. Então, se tiver algum nó aberto, você coloca lá a margem de erro e ela vai fazer essa união de nós. Para o caso da gravação, aqui a gente vai fazer a simulação para ver como ela vai ficar. Aqui, ó, foi o que eu disse, as linhas estão muito separadas uma das outras. Vamos fazer a união, aumentar a distância entre essas linhas. Então, 0.2 vai utilizar aqui e vai fazer a simulação para ver tanto como ela vai ficar aí. E aqui o tempo de gravação. Esse tempo aqui é o tempo que o tubo vai estar ligado. Então, como a caneta passa de um lado para o outro, ela vai dar 30 minutos de gravação e 10 minutos com o laser ligado, tá? Então é basicamente isso. As ferramentas laterais aqui para criação de texto. Aqui em cima onde você vai fazer a simulação. Aqui importar, ou caso você tenha o arquivo já salvo direto do RDWorks, você vai clicar em abrir, tá? Então são basicamente essas aí as ferramentas básicas para você estar utilizando o RDWorks na sua máquina laser da ZL Tech. Obrigado e até a próxima.